Bom dia a todos, né? Sejam todos bem-vindos aqui ao auditório da Fundação Vanzolini, do Departamento de Engenharia de Produção da Politécnica, para mais um evento do ETIC, que é nosso Centro de Transição Energética, né? É, a gente hoje vai fazer o workshop Brasil na Transição Energética, Inovar para Transformar. Então, falar um pouquinho aqui do ETIC, que é quem está organizando aqui o centro, a professora Selma, que é a coordenadora do centro, eu sou aqui o vice-coordenador. A nossa equipe aqui de trabalho tem o Leonardo, o Rodrigo, o Nicolas, o Rockman, né, que são diretos aqui do centro também, que ajudam a gente, eles são pesquisadores e também ajudam a gente a tocar aqui o dia a dia do centro, inclusive na organização de evento como esse, junto com a Cris, que está lá, o pessoal tudo lá dando apoio para a gente, então toda a equipe que ajuda a gente a conseguir manter o centro aqui. Tá? O propósito do centro, o centro já vai fazer uns 2 anos que a gente já está com ele montado. Ele busca articular na academia, setor produtivo e tomadores de decisão para impulsionar soluções tecnológicas, regulatórias de mercado na agenda de descarbonização. Discutir a transição energética no Brasil exige olhar além da expansão de fontes renováveis. Precisamos abordar a integração das redes, combustíveis alternativos como gás, eficiência da demanda, financiamento das tecnologias e a competitividade industrial. Bom, aqui vocês viram que eu li, né? Mas o ponto que o TIC ele é uma parceria entre a COSAN, como patrocinadora, a Fundação Vanzolini, né? Ele é um centro que ele é formalmente, né, da Universidade de São Paulo, da Escola Politécnica, e com sede aqui no departamento. E a ideia é justamente essa, ter um centro onde tem como fazer pesquisas e eventos para poder disseminar a transição energética. Então, a gente aqui via centro, então, além dos pesquisadores bolsistas, a gente procura fazer esses eventos, e não só isso, mas o nosso objetivo é tentar disseminar, inclusive na graduação e fora, a discussão de transição. Então, por exemplo, ano passado a gente fez um Hacka Energy, que é um hackathon de energia, que era a ideia de justamente motivar as pessoas a discutir desafios reais de energia. E esse ano, né, tá antecipando um pouco aqui, a gente vai fazer uma premiação de melhores trabalhos desde TCC até TCC, né, mestrado e doutorado de energia. Então, hoje a gente vai usar também o dia para fazer o lançamento. O Leonardo está à frente aqui da discussão. Então, a gente, com o centro, busca, de fato, promover, né, fazer esses eventos aqui. Então, agradeço muito todos que estão vendo aqui, por colaborar com a gente aqui com o debate, tá? Então, a ideia de hoje é a gente fazer essa divulgação e depois divulgar o evento, que a premiação vai ser 13 de novembro. A gente vai receber as inscrições desde o ano de graduação e os graduados, tá? E eu acho que a motivação aqui é R$45 mil de prêmio que a gente vai distribuir, né? Nessa motivação. Queria eu, quando fosse aluno, tivesse uma oportunidade de conseguir ganhar um dinheirinho. Né? Bom, hoje então, então por isso o nosso evento hoje ele é duplo, né? É fazer discussão e depois fazer o lançamento aqui do prêmio, tá? O evento tá sendo gravado, ele não é transmitido ao vivo, mas está sendo gravado, depois vai ser disponibilizado nas redes sociais do ETIC para o pessoal assistir e também depois ver o prêmio. Acho que é por isso que acaba não tendo tanto quórum hoje, né? Vai ser gravado e o pessoal hoje em dia quer ver em velocidade 2.0, né? Aí eu já pego e já falo em 2.0 para o cara poder ver em 1, entendeu? Para não ganhar tempo. Bom, aí então, a ideia de hoje, né, essa discussão, teve um dos convidados, o Beno Figueiredo, que é da Motiva, não pôde participar hoje, mas a gente está hoje muito feliz de poder contar com o Gabriel Pontes, que é o diretor de novos negócios da Elera, e com o Hamilton Silva, diretor de infraestrutura, logística e administrativo da Claro. Eu vou também participar aqui do debate, juntamente aqui com o Rockman, que vai ser o moderador. Então, agradecer bastante aí vocês terem aceito o convite, tá? Para a gente é muito importante isso, né? De estar esse debate. Passar para o Rockman. O Rockman ele é jornalista do setor há muito tempo, ele é mestrando aqui do departamento e ele que cuida aqui pelo ETIC, né? Ele que é responsável, junto com o Nicolas, de organizar esses eventos aqui e junto com o Nicolas também, a rede social, TikToks, e assim vai, nesse propósito que a gente tem de disseminação do tema de transição energética. Então, fica à vontade, Roberto.
Bem, bom dia para vocês. Eu queria pedir, né, o Hamilton Silva, que é diretor da Claro, para estar presente à mesa, e o Gabriel Pontes, que é da Elera. Acho que dessa vez a gente traz uma configuração um pouquinho diferente, porque vocês podem se perguntar: por que que tem um diretor de uma empresa de telecom na transição energética? E eu acho que o momento que a gente, na verdade, teve a sorte de marcar esse evento é porque ontem saiu o decreto de abertura do mercado a partir de 2028. E quem acompanha o setor de energia elétrica vê que grandes geradoras de energia estão firmando acordos com operadoras de telecom para ver como essa abertura vai criar oportunidades, porque as geradoras estavam acostumadas num atacado. Quando abre um mercado para um consumidor residencial, as operadoras de telecom têm o que as geradoras não têm, elas têm uma capilaridade. E o mundo da energia está completamente aberto. A gente vê operadoras de telecom na Península Ibérica, por exemplo, ingressando em MMGD. Então, a Claro, ela obviamente está olhando esse mercado, e a Claro não apenas está olhando o mercado, como tem investimentos na sua matriz elétrica e de descarbonização. E o Hamilton vai poder falar sobre isso. Do outro lado, o Gabriel, ele é da Elera. A pessoa pode perguntar assim, mas o que é a Elera? A Elera é o braço de investimentos em renováveis da Brooksfield. A Brooksfield é um dos maiores investidores globais do mundo, com US$ 1 trilhão em ativos sob gestão e um grande player no setor de armazenamento, no setor de transmissão. A Brooksfield nasceu no Brasil em 1905, hoje os canadenses são um dos maiores investidores. O Gabriel tem um portfólio de renováveis, e esse é o desafio dele, é tentar crescer e buscar novas cargas. Cargas, por exemplo, que poderão ser data centers. Então é isso que a gente vai discutir aqui. Eu primeiro queria abrir com o Hamilton. Eu queria fazer a pergunta. Hamilton, você leu o decreto? Como que a Claro está posicionada? Eu falei direito ou não? Vocês estão buscando olhar essas oportunidades que essa abertura cria? Como que uma operadora de telecom enxerga o setor de energia? Porque você enxerga de dois lados. Um, como um potencial negócio. Segundo, eu posso usar a matriz elétrica brasileira para descarbonizar as minhas operações. Você participa de uma empresa global que tem negócio no mundo inteiro. Então, como é que você vê esses dois lados? Bom dia, Eric Rockman, pelo convite. Obrigado aí, agradeço muito pela recepção. Gabriel, prazer te conhecer. Especificamente a Elera, eu tive uma conversa, mas a gente é parceiro através da Vital, né? Então, os negócios hoje não são nem preto nem branco, eles são cinza, né? Então, dificilmente quando vocês falarem com alguma empresa, a gente não tem algum tipo de relação em algum braço de negócio. E bom dia a todos vocês aí que estão acompanhando. Sim, a gente leu o decreto, ele coloca de fato uma data para abertura do mercado, a partir de janeiro de 29, 28, né? Mas para consumidor final vai ser janeiro de 29, onde nós, consumidores finais, poderemos escolher quem vai nos entregar energia em casa. Na essência, é mais ou menos isso. O que a gente entende já, e não é de agora? Como o mercado vai estar abrindo, hoje nós somos praticamente reféns, né? Ou estamos no braço de uma concessionária. Então, hoje aqui, para quem está em São Paulo, é Enel. Não tem outra opção que não seja Enel para comprar sua energia. For para o interior de São Paulo, vai ser CPFL e por aí vai, né? Enel do Rio, Light, por aí vai. No momento que esse mercado abre, mais de 90 milhões de clientes vão estar aptos a escolherem o seu provedor de energia, assim como é numa concorrência de telecom. Na concorrência de telecom, só em São Paulo nós temos mais de 100, 150 provedores de telecom. Vocês conhecem a Claro, a TIM, a Vivo, né? Mas tem mais de 100, mais de 150 provedores de internet aqui na cidade de São Paulo. A mesma coisa vai acontecer no momento que a gente abrir o mercado. E quem é que vai estar buscando parcerias, né? Quem tiver uma massa de clientes e que vende e revende os seus produtos a todo momento, a todo instante.
Nós da Claro temos os nossos 80 milhões de clientes de móvel, nós temos quase 10 milhões de banda larga que a gente tem praticamente que vender e revender, porque esse cliente faz o churn, a gente vai lá e vende, ou a gente captura de um mercado que ou esteja livre ou da concorrência. Então a gente tem uma capacidade de venda e de revenda, de relacionamento gigantesca. Então, não somente nós, as empresas de telecom como um todo, mas empresas de banco, certo? Fazem isso. No momento que abre o mercado e uma concessionária de energia ela não tem ainda esse expertise, muito provavelmente estarão buscando em empresas que têm essa capilaridade algum tipo de parceria. Então a gente entendeu, e o exemplo foi bem dado, Rockman, a gente viu no mundo aí que cada vez que a gente vende produtos mais combinados, que a gente aumenta a cesta que o cliente está comprando da gente, a chance que tem dele manter esse relacionamento por algum tempo ou por mais tempo que o normal aumenta também. Energia vai ser um deles. Então a gente vem estudando isso, não é de agora, a gente já fez pilotos, a gente já fez testes e que de fato comprovam que um cliente que tem não somente os produtos de telecom, mas os produtos de energia, ele fica conosco mais tempo na base. Então a gente entende que isso pode, digamos assim, preencher no pipeline, preencher na oferta de produtos muito bem quando tem essa abertura de mercado. Então, sim, a gente está estudando isso, a gente está se preparando para isso, porque tem toda uma adequação de sistema, de faturamento, de cobrança, para que quando abra o mercado lá em 28, 29, a gente seja um dos players desse negócio, né? Aí, além disso, né, Rockman, só para complementar, sim, nós temos uma demanda de energia. O negócio de telecom ele é baseado em energia. Nossas antenas celulares, a gente tem quase 30 mil antenas espalhadas aí pelo Brasil. Nós temos data centers, nós temos uma rede ainda híbrida, que é fibra e HFC, né, com cabo coaxial, e que depende de energia. Nós temos os nossos prédios. Então a gente entendeu com a abertura do mercado lá em 2016, se eu não me engano, na 004, que permitia não somente a entrada do mercado livre, que é outra regulação, mas no mercado de baixa tensão, fazer as nossas usinas. Então a gente começou a investir nisso. Hoje a gente tem mais de 120, 130 usinas para atender baixa tensão e estamos no mercado livre para atender nossos data centers também. Uma coisa interessante que o Hamilton estava falando é que eles estão estudando e o mundo inteiro, na verdade, esse movimento de abertura do mercado livre não é uma coisa nova. E nos mercados europeus, nos mercados fora do Brasil, isso aconteceu nos anos 2000 ou 2010. O Brasil tem uma diferença, porque quando esses mercados abriram, há 10, 20 anos, não havia nesses mercados descentralização e MMGD. Então, qualquer estudo que a gente olhar de fora, ele não vale. Porque nós abriremos com a MMGD valendo quanto? 50 GB? 51 hoje. Em 2028 ela vai estar o quê? 60. Então, esse detalhe faz com que qualquer estudo, por isso que a gente vai precisar criar um estudo brasileiro feito, um diagnóstico sobre qual é esse potencial. Porque esse potencial ninguém sabe. Vai existir ou não? Porque a MMGD já pegou uma parte, né, professor? Sim, voltando só a um ponto que acho que da própria fala do Hamilton, é que ele mostra, na fala dele, mostra como que evoluiu o setor na última década. Energia elétrica é um setor visto só como infraestrutura. Tá? No que foi abrindo o mercado, agora vai chegar no grupo B, não é que vai deixar da infraestrutura, mas ele vira um negócio mais de varejo. Né? Então ele começa, são perfis de negócio diferentes. Então, sai daquele tradicional atacado, que é a preocupação em infraestrutura, precisa de infraestrutura ainda, precisa, mas vira um business de varejo. Daí que faz todo sentido de parceria. Hoje em dia, se a gente for assinar uma linha com a Claro, às vezes vem o Netflix junto, vem o Prime junto, ele vai vender energia junto. Já aproveita o próprio ponto comercial. Né? Que esse é o maior custo para o grupo B, essa operação de varejo. Esse que é o custo, que é o risco, que é a operação. Então, a tendência, de fato, a gente vê muito essa operação que a Claro já se antecipou, já está participando, é o que faz todo sentido. Porque é a operação que você, como cliente, vai dar no shopping lá, ou né, no que você vai assinar, já assina as duas coisas. Já vai escolher seu fornecedor.
que é uma operação muito mais de varejo. Isso mostra bem a transformação que está ocorrendo no setor e como que ele vai mudando essa dinâmica, que vai ficar acelerado de fato quando a gente puder, né, a partir de 29, né, porque é novembro, dezembro de 28, né, poder fazer a escolha, aí a gente vai começar a escolher de quem que a gente quer. E mais do que escolher, e o que muda muito em outros mercados, que o Brasil, né, a vantagem do Brasil nesse ponto é o Brasil está uns 20 anos atrasado, então a gente consegue ver que os outros já fizeram de errado e de certo para aprender, né? Então essa é a nossa vantagem. Mas não, a questão não é só escolher o fornecedor, que nem, por exemplo, hoje, né, que você comentou de escolher a Claro ou os concorrentes. Mas dentro da Claro você vai poder escolher, não, eu quero só renovável, eu quero renovável com não sei o que lá, porque aí as pessoas vão ver quanto cada um paga no seu prêmio verde, né? Porque todo mundo reclama que quer mais renovável, então você vai ter a escolha de pagar mais caro pelo renovável, se for mais caro eventualmente, tá? E aí você vai poder exercer seu papel e tomar suas decisões de que até do perfil, assim como você vai lá, assina, são tantos megawatts, é isso com aquilo, você vai ter lá junto, lá não, eu quero só renovável, quero só eólica, quero com tempo, você vai escolher, você vai poder também escolher. Então, vai ser muito mais poder para o consumidor, de fato, exercer e ver se vale a pena na conta. Então, de fato, é uma mudança, né, assim, de comportamento do consumidor que a gente vai enxergar, né, que já está enxergando, na verdade, mas que vai ficar muito mais acentuado a partir de 29, né? E acho que isso é uma coisa muito interessante da transição energética, é mais do que uma transição energética, é uma transição de comportamento mesmo das pessoas. Eu acho que isso, uma das disciplinas que o Eric dá aqui na pós-graduação é sobre o mercado de energia elétrica, né? A gente viu nesse ano várias quebras, várias recuperações judiciais, e quando a Claro começa a olhar esse mercado e diz isso, o que a gente está tendendo é uma transformação desse mercado de energia elétrica com uma redução do papel das independentes e os mastodontes, digamos assim, os grandes players financeiros ou players de telecom ou grandes geradoras ganhando mais espaço nesse mercado. É esse que eu acho que é o sinal. Gabriel, você está trabalhando num setor que passa por algumas questões, por exemplo, o corte de geração renovável, que é o curtailment. Como é que você está olhando? Porque para resolver isso, como é que vocês estão enxergando essa nova demanda? Qual que é essa demanda? A eletrificação da economia, aumento da refrigeração, porque a gente tem visto que o aumento da temperatura tem uma implicação no aumento da carga, isso não é no Brasil, é no mundo inteiro. E a questão que eu também queria tocar, porque é outro negócio que a Claro pode também observar, que é a data center. Que se fala muito, mas que tipo de data center o Brasil vai atrair? Porque são data centers grandes, ou na verdade são data centers de 300 mega, 500 mega, porque o clouding que está sendo feito fora do Brasil migra para cá, porque o mais nobre, que é o LLM, fica nos Estados Unidos. Bom, obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer ao convite, né, e a todos que estão aqui. É uma satisfação muito grande. Sou egresso aqui da escola e, enfim, estar aqui, ver um centro como o ETIC, ver até uma premiação dessa, eu fiquei invejoso também, assim, poxa, a gente fazia das tripas coração para 100, 200, às vezes R$ 400 numas PIBICs. Olha aí. Os colaboradores das empresas podem participar. Olha aí. Isso é super importante, mas me alegra muito e, enfim, saúdo também todo mundo que está de casa ou dos seus computadores assistindo. Eu acho que assim, tem muito esse questionamento e tudo que a gente está falando aqui, eles têm muitas nuances, né? Eu vou tentar trazer, pelo menos na minha ótica, ou na ótica de como eu analiso e de como nós, enquanto grupo, vamos analisando esses fenômenos enfim. E aí, obviamente, é uma ótica, né? Nunca é uma verdade absoluta ou, enfim, algo a ser replicado necessariamente. Mas acho que eu queria trazer primeiro essa questão de fato, nós passamos por uma evolução do setor elétrico no Brasil, por mais que a gente fale que, acho que tem de fato algum certo atraso, mas a gente passou por uma evolução muito grande e a gente, obviamente, tem motivos para se orgulhar, né, desse setor no Brasil.
O primeiro deles, obviamente, é a sua penetração de renováveis. Então, quando a gente fala de transição energética no Brasil, a gente fala de um lugar muito imponente, né? Quando a gente vai numa perspectiva de mundo, isso já é por si só uma questão super, super relevante. Nós temos aos trancos e barrancos, e é tão importante o nascimento do ETIC, né? Um planejamento estruturado, né? Que ele tem os seus ritos e e como esses ritos decantam ali para o planejamento e para a ordenação pública. Então, dado isso, a gente viu um setor que cresceu imensamente, que foi o setor das energias renováveis, do qual eu faço parte, tanto do ponto de vista centralizado, né? Hoje a Elera conta com aproximadamente 3,5 gigawatt-hora instalado, quanto também do seu braço de geração distribuída, né? Que aí a gente vai falar desses 60 e tudo mais. E à luz disso, a gente foi evoluindo como setor, a gente foi evoluindo como também aplicações, né? Inicialmente a gente vinha lá através dos leilões regulados, seja os leilões de energia, antigamente chamava LFA, depois vieram os Proinfas e depois vieram os de energia nova e depois os de energia de reserva, para então a origem desse mercado livre de energia, né? Que do ponto de vista até das telecoms, a gente tem um dos nossos maiores clientes, ainda não é claro, mas pode ser, é a Telefônica, né? Que todos os seus braços hoje, tanto de ativos hoje operacionais, quanto também de eventualmente futuras expansões estão conosco, né? Em algumas das nossas plantas, para agora justamente essa nova realidade. Então, chegamos no estado atual, né? Passei muito rápido pela história, chegamos no estado atual, onde nós enfrentamos primeiro desafios, né? Acho que o Rockman trouxe muito bem que hoje o setor elétrico, por mais que, né, nós falamos, não, putz, a energia renovável é o futuro e tudo mais, nós estamos vivendo desafios muito grandes. Primeiro desafio é um desafio com relação a, de fato, uma demanda que ela foi abastecida por um novo ator, né? Que é esse prosumidor, que é esse ator da geração distribuída, em especial as solares, seja de rooftop, seja a mini e micro GD. E esse desafio de um crescimento de carga que não deu luz até então, também que foi líquido, né? De uma geração que cresceu muito rápido através de alguns programas mais ou menos bem calibrados, fizeram com que hoje a gente viva uma situação onde os geradores de energia estão sofrendo grandes cortes. O que é esse corte? Esse corte nada mais é, né? Tirando, obviamente, efeitos infraestruturais, que puxa, uma linha caiu. Uma linha que deveria ter expandido lá a sua transmissão não chegou a tempo e tudo mais. Tirando isso, basicamente, o que a gente está falando aqui quando a gente fala de cortes é um desbalanço temporal entre do momento em que eu gero essa energia para o momento que de fato eu consumo, né? Hoje no Brasil a gente tem tipicamente duas grandes pontas, né? Mas uma ponta noturna muito mais clara e evidente, né? Que é uma ponta ali a partir das 18, 19 horas e vai ali até as suas 22 horas, que é quando as pessoas retornam às suas casas, enfim, começam a fazer esse processo. Essa queda, né, e essa ponta, ela justamente acontece quando você tem uma baixa muito grande de geração de energia, sobretudo energia solar. Dito tudo isso, esse desbalanço faz com que o operador nacional do sistema, que é quem tem uma visibilidade da geração centralizada como um todo no Brasil, para garantir, né, que essa infraestrutura não colapse, ele tem que forçadamente restringir a nossa capacidade de despacho, né? Bom, e com isso a gente vê um sofrimento absurdo, né, dos geradores através desses cortes que hoje chegam na casa de 30%. Imagina você faz um planejamento de investimento na casa do bilhão, né, muitas vezes para um único investimento, e você vê ali 30% da sua receita sendo do dia para a noite liquidada, né, acabada. Tá tendo uma série de discussões, enfim, mas eu acho que tudo isso vai servir de alguma forma para a maturidade do sistema e a gente vai começar a pensar em outras saídas. E entre essas possibilidades de saída estão justamente essas novas pontas de demanda.
Entre essas pontas de demanda, a gente vai ter não só, obviamente, o crescimento de carga por data centers, eu vou voltar no data centers depois, porque eu acho que aí a gente vai derivar para outras possibilidades, mas a gente vê outras questões, a gente vê uma neoindustrialização brasileira no interior do Brasil, com a possibilidade de modernizações, por exemplo, de caldeiras, hoje saindo de uma perspectiva fóssil para uma perspectiva de eletrificação, porque a transição também passa também por uma maior penetração da eletrificação, né? Não só a substituição do fóssil, mas sim também uma atualização dessa produção e dessa capacidade produtiva. Há também hoje uma substituição de moléculas cinzas, verdes, para cinzas e brancas para verdes. O que eu quero dizer com isso? Produção de cimento, produção de aço, utilizando ao invés do gás natural, moléculas de hidrogênio produzidas a partir da separação da água via eletrólise abastecida por energia renovável, tá? E, obviamente, você tem uma nova fronteira de desenvolvimento, e aí é uma nova fronteira de desenvolvimento global, que é justamente esse grande processamento de dados. E nesse grande processamento de dados, o que a gente vem visto é que você divide esse grande processamento de dados, esse mundo de data centers, em dois grandes blocos. Existe um grande bloco que são aquelas aplicações em que ela demanda latência, ou seja, que ela demanda que a resposta seja relativamente rápida, né? Ou seja, que esse processamento ele esteja próximo ao mercado consumidor, né? E aqueles mercados de inferência onde você não precisa necessariamente, os treinamentos, enfim, onde você não precisa estar próximo a esse mercado de consumo do processamento. O que eu quero dizer com isso? O mundo está se dividindo entre aplicações de cloud e aplicações de inteligência artificial, né? E essa divisão, ela implica também no tamanho da sua solução. A solução orientada à cloud é uma solução que ela é relativamente pequena, onde a gente vai falar de data centers de 10, 30, até 50, no máximo 100 megas, enquanto as aplicações de inteligência artificial, essas não. Essas são aplicações muito mais robustas. Hoje, o mundo ele virou uma grande arena geopolítica para ver onde, de fato, essas aplicações vão acontecer, em especial na inteligência artificial. Por quê? Porque hoje o mundo não tem a mesma densidade energética ou que é necessária para esse tipo de aplicação. Vou dar alguns dados muito claros e porque a gente se insere, talvez, no Brasil, num panorama de protagonismo, de potencial protagonismo. Hoje, para você ter acesso à rede elétrica norte-americana para uma aplicação de inteligência artificial, você tem um tempo médio de 6 anos. 6 anos. Já ouviu 10? Então, eu estou sendo mais otimista. Uns 6 aninhos você consegue colocar algumas aplicações. Para além desses 6 anos, você tem um custo hoje de aproximadamente $1 milhão por mega de dólares para que você faça todo o processo até a obtenção de fato desse acesso à rede. Dito tudo isso, e dado que essas aplicações elas precisam ser massificadas e elas não precisam estar necessariamente próximas, sobretudo de inteligência artificial, há uma disputa global de para onde essa demanda, né, que ela precisa ser rápido. A gente está vendo hoje uma perspectiva para o próximo ano de investimento de 700 bilhões de dólares. 700 bilhões de dólares é mais do que a gente investe hoje em petróleo, isso no Brasil, né? Petróleo, em renováveis, em tudo que você possa imaginar do ponto de vista de infraestrutura. 700 bilhões de dólares. Então, para onde que vai toda essa massa? E o Brasil tem aparecido como, de fato, uma possibilidade. Então, voltando para a pergunta e aí encaminhando mais para o final dessa primeira fase. Eu falei que era longa. Mas, hoje, o que é realidade? O que é realidade no Brasil são aplicações de pequeno porte, que são as clouds. São essas migrações de servidores internos para servidores na nuvem, e elas têm ali o seu tamanho médio de 50 megas. O que é uma potência e por que o Brasil se insere nessa potência? É inteligência artificial. O Brasil é um país que, por mais difícil que pareça, nós temos estabilidade política, nós temos uma capacidade de geração e abundância de terra e água muito grande. A gente tem uma rede que ela é renovável, e isso é um atributo, né? Esse prêmio que o Eric mencionou. No Brasil, não é necessariamente verdade que há um prêmio.
né? Na verdade, hoje a energia mais barata ela é renovável. A expansão hoje marginal do sistema ela se dá através das RVEs, né? Que são as fontes variáveis de energia, né? Que são essas intermitentes, solares, eólicas, enfim, pequenas centrais hidrelétricas. E é isso. E nós temos hoje e crescendo. E eu acho que é por isso que estamos aqui. Eu acho que não foi, talvez foi muito muito feliz crescendo uma infraestrutura de conectividade cada vez mais em abundância, né? Hoje a estrutura de fibra no Brasil, através de políticas de similaridade de cabeamento, né? Hoje os fios de alta tensão eles podem hoje também serem utilizados a mesma infraestrutura para você passar fibras óticas, né? E grandes granularidades para que você tenha a capacidade de processamento, vamos dizer, no Brasil interior. E isso vai fazer com que essa carga, né, em especial da inteligência artificial, ela fique cada vez mais próxima à geração. E aí, com isso, você resolve o corte, porque eu não preciso necessariamente estar no mesmo despacho centralizado, porque a minha carga tá utilizando justamente da minha geração. Com isso eu caio numa hipercompetitividade do ponto de vista de preço. Meu preço de energia hoje é o mais barato do mundo, e eu posso falar isso com relação a todos os players americanos, indianos, chineses. Isso para fins de aplicação de inteligência artificial. E eu começo a ter uma resiliência do meu negócio muito maior. Então, os níveis de investimento que até hoje a gente vimos, eles podem ser triplicados ou quadruplicados. Mas é claro que isso vai exigir, e aí eu imagino que isso vai ser tópico de outras perguntas, isso vai exigir com que também o setor renovável mude. Não só do ponto de vista da ponta e da força de vendas, mas também em como ele pensa a geração. Que não necessariamente vai ser renovável variável, mas a gente vai precisar de uma renovável firme. E aí depois a gente decanta de tudo isso. Eu queria só juntar uma parte da resposta do Gabriel com a do Hamilton, que no seu começo você falou dos cortes de geração e a questão do varejo. Tá? Hoje em dia, para todos nós aqui como pessoas físicas, e aí metade do consumo, a nossa tarifa fala que é um taxímetro. A gente está no modelo do táxi ainda. Se você consumir energia 5 da manhã, 7 da manhã, meio-dia, 19 horas ou 23 horas, você vai pagar a mesma coisa para sua distribuidora. Tá? O que fez o sistema do táxi entrar em efervescência, em colapso? Foi o aplicativo pegou e falou assim, não, mas a oferta e a demanda não é a mesma o dia inteiro. Né? De manhã, quando você quer ir para o aeroporto, pode estar faltando táxi. Às 11 horas pode estar sobrando táxi. Quando começa a chover, você quer pegar mais táxi, não quer? Então vai aumentar. Eu quero ir para um show. Eu quero voltar do show. Quando você quer voltar do show, tem 50 mil pessoas saindo do show querendo pegar um táxi. Né? Bom, o que aconteceu? Quando você tinha 50 mil pessoas querendo sair do show, o taxista aceitava ligar o taxímetro? Não. Ou eu não faço serviço ou vai ser um preço combinado. Por quê? Porque a oferta e a demanda ela varia hora a hora. E o preço do táxi era estável. No máximo tinha bandeirão, bandeira 2, que a gente tem no setor também. As bandeiras, as bandeiras tarifárias. Mas só tinha bandeira no táxi. Isso o quê? O taxista, a hora ficava ocioso, olha, ele tinha muito trabalho, né? E é um preço que podia até capturar mais valor. No setor de energia elétrica, agora as proporções, eu tenho horários que sobra energia e tem horários que eu tenho a energia mais apertada. Só que a gente em casa não está nem sabendo. Você pode ligar sua lava-louça meio-dia ou 20 horas, você vai pagar a mesma conta. Né? Se você tiver a maquininha de fazer pão, você pode programar a hora que ela vai começar, você programa a hora que você quer o pão quente, não a hora que a energia está barata. Né? Então, assim, todos os aparelhos eletrônicos que a gente tem na nossa casa, a gente liga a hora que dá vontade. Eu chego lá, só aperto o botão. Por quê? Porque se eu ligar lava-louça, lava-máquina, ou maquininha de fazer pão, qualquer horário eu vou pagar a mesma coisa. Só que a gente tem hoje o setor está diferente, que durante o horário do sol tem sobra de energia. Por isso tem corte, porque se está sobrando e não tem gente para consumir, né, o Gabriel trouxe, é forçado para a produção é obrigada a parar, que é o corte. Você tem que desligar essa usina porque não tem quem consuma. Né? Em países, é por isso que o Brasil está atrasado, é bom, né? Nesse ponto a gente aprender. Tem países que a gente chega a preço de energia elétrica negativo nesse horário.
Gente, o que é preço energético negativo? Pode parecer esquisito. Você recebe para consumir. Então, se você ligar a sua lava-louça meio-dia, a concessionária vai pagar para você usar a lava-louça no meio-dia. Preço negativo é isso. Você não paga, você recebe para consumir energia. Por quê? Porque tem um excedente de energia que é mais barato para o sistema te pagar do que desligar. Por causa de multas, obrigações. É mais barato. Consome que é mais barato para mim. Tá? Então, quando tiver abertura do mercado, né, o consumidor, né, ele vai ter a oportunidade de escolher se ele quer estar sujeito a essa licitação. Ele pode escolher um produto que eu quero continuar como eu estou hoje. Beleza. Vai ser o. Vocês, quando estiverem lá com o consumidor, vão sentir o que ele quer. Vai ter um produto que eu pago igual hoje, 10% a menos. Beleza. Pode ser uma opção. Mas vai começar a ter uma opção que aí pode ajudar nesses cortes, que é o seguinte: não, eu aceito ficar no preço hora da energia. Se você aceitar ficar no preço hora da energia, é uma questão de você, na sua casa, programar o quê? A lava-louça vai ligar meio-dia. A lavar roupa eu vou ligar 1 da tarde. A máquina de fazer pão eu vou ligar 10 da manhã. Eu vou pegar o horário com a energia de graça. De graça não é porque no Brasil tem preço mínimo, mas é a energia mais barata possível. Né? Você, em vez de usar chuveiro elétrico, às 7 horas, você fala, ou eu espero um pouquinho para tomar banho, né? Ou eventualmente vai ser mais barato agora botar gás, ou botar uma plaquinha solar, sei lá, ou algum outro sistema que vai ser mais barato do que usar energia naquele horário. Mas você tem hoje em dia que fala, o consumidor é taxista, é passageiro de táxi. Para ele tanto faz. Aí se o consumidor não sabe o preço, ele não vai reagir. Então a gente tem um dos equilíbrios que a gente tem é justamente, aí falando como economista, não tem um sinal econômico adequado para o consumidor reagir a uma condição de oferta. Então a oferta funciona como um Uber e a demanda funciona como um táxi. Entendeu? E aí dá ruim. Dá ruim. Aí você fica o quê? 30% de corte porque você está gerando e o consumidor está nem sabendo que está sobrando energia. Não está nem sabendo. Porque ele paga a mesma. Se ele consumir às 3 da tarde, que está sobrando energia, ele vai pagar a mesma coisa se consumir às 7h30 da noite, que o operador está no estrangulado, que falta energia. Dá na mesma. Na mesma. Então, assim, precisa evoluir. E essa evolução, que aí o Hamilton vai ajudar a gente, porque ele vai fazer o produto para o consumidor, que vai falar para o consumidor quando entender. E tem um preconceito, acho que o consumidor não vai entender. Gente, a gente fica trocando de operador do celular, fica vendo planinho para mudar, por causa de R$10 muda de plano. Né? Porque vai mudar porque se ele economizar dinheiro, ele vai querer economizar esse dinheiro. Então é isso que ele vai ajudar a gente aí para ao consumidor ter essa percepção de preço e isso começar aos poucos e ajustando. Essa questão dessa falta de elasticidade com relação à resposta do consumo, na verdade, ela é um dado por conta do sistema e não o contrário. E aí eu acho que essas análises eu sempre me questionei nesse sentido. Eu sempre escutei, não, mas o consumidor brasileiro ele não responde a preço em mercado. Eu falo, claro, mas não tem. Vai responder para quê? Não faz o menor sentido. Por que eu vou tomar banho gelado, né? Assim, sendo que eu pagaria exatamente a mesma coisa o tempo todo. Então, de fato, essa é uma realidade que a gente vai ter que trabalhar. E só um adendo com relação a isso, pessoal, quando a gente fala de Mercado Livre, é um contrato bilateral onde esse meu cliente, ele ele tem estabelecido ali qual é o consumo dele. Então, também é uma certa fábula dizer assim, não, mas poxa, mas é claro, se você está gerando quando você não tem consumo, você deveria ser cortado mesmo. Não é tão simples. Porque eu tenho meu consumo ele está lastreado inclusive num contrato, mas mesmo assim eu estou sendo porque o sistema exige essa ordenação. Então é um troço bastante Mas complexo. eu só queria levantar um ponto antes de colocar o Hamilton na discussão, é que a gente vai fazer uma abertura pelo decreto 13.097 de 12 de agosto sem medidores inteligentes, não? Porque medidores inteligentes, eles permitem toda essa, digamos, inteligência de você poder ligar a tua máquina no horário, colocar o teu carro para recarregar. Nós vamos fazer uma abertura com medidores de tecnologia tradicional. Hein? É só esse detalhe para falar. Hamilton, agora... quer acertar em tudo. Ou errar em tudo. Hamilton, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da abertura do Mercado Livre. E a gente está falando sobre data center, e vocês são operadores de data center, no fundo. Eu queria entender como que vocês estão, primeiro, essa questão de como que vocês estão buscando trabalhar essa questão de energia, porque uma coisa é a conta de telefonia, outra coisa é explicar
que você tem, às vezes, 2 contas. Vai ter 2 contas ou não? Porque quem é do consumidor livre tem 2 contas, né? 4. Pois é. Então, você tem uma complexidade no setor de energia elétrica diferente do telecom. Como que vocês estão buscando essa simplificação, já que vocês podem vender? Vocês estão com um cliente aqui em São Paulo e em Santos. Você pode vender para alguém que tem energia, necessidade de energia em Santos, diferente da que ele mora, porque ele vai só o fim de semana lá. Vocês têm como que vocês estão trabalhando isso, essa simplificação, esses produtos e essa questão? E data center? O que vocês estão olhando? Porque vocês são usuários de data center há anos. Mas vocês também estão mudando, vocês vão mudar por conta da inteligência artificial. Como é que vocês, como usuários, estão olhando essa questão de data center? Que é uma questão premente. Essa semana tem um estudo na Nature mostrando que as emissões dos novos data centers nos Estados Unidos vão ser maiores, vão, na verdade, reduzir qualquer ganho que as renováveis vão trazer nos Estados Unidos. E 70% da população americana está contrária a instalação de data centers lá. Tem um novo projeto da Amazon de 7 GB criando um problema, porque vai ser o maior poluidor numa região dos Estados Unidos. Então, isso é uma questão polêmica no mundo inteiro. Queria saber como é que você vê essa questão da simplificação para o Mercado Livre, novos produtos, como que você está olhando como usuário esse data center? Pergunta super ampla, né? Deixa eu tentar já... saiu uma minuta pública ontem. Hoje, que dia é hoje? 14? Saiu a minuta pública, se não me engano. Não, a minuta sobre medidor inteligente, tá? Então ela tá justamente aí para, né? Mas agora saiu aqui, pelo menos eu li aqui porque já estão me perguntando, né? Então a gente está se preparando para também entrar nisso. Então, medidor, esse dinamismo que o mercado como consumidor exigirá e até a construção de produtos que atendam este mercado, ou seja, eu quero utilizar a máquina em tal horário, sair do horário de ponta e tudo, para mim ela só vai ser factível se houverem medidores inteligentes e também os controles de geração inteligentes também. Quando se fala nisso, não é só um medidor passivo que vai lá e suga lá, né, e emite o quanto consumiu, mas tudo que vem atrás, inclusive data center, certo? Seja no processamento de borda, seja no processamento lá de transacional e tudo mais. A gente é usuário de data center há muito tempo. Alguns a gente construiu, uns outros a gente é usuário também, através de contratos que a gente faz lá né, com ranges de processamento. Então, a gente também tem os data centers próprios, a gente utiliza de terceiros, porque também a capacidade de investimento da Claro não é infinita. Apesar da gente investir já outros números, tá, Gabriel? Porque a gente não é fundo, né? Mas a gente investe 9 bilhões de reais no Brasil por ano, não neste ano, nos últimos 10 anos a gente vem investindo. Telecom é um negócio de investimento massivo. Então, a gente faz parcerias, inclusive, para a construção das usinas. Não é um dinheiro da Claro, é um contrato que eu vou lá e digo, ó, meu amigo, constrói para mim, eu vou comprar a tua usina, vou comprar toda a energia que tem por 10, 15, 20 anos. E uma coisa foi certa para solucionar um problema financeiro, antes de ser um problema de renovável. Mas a gente escolheu energia renovável. Então, todas as usinas que a gente tem são energia renovável. Isso aí a gente acertou muito. Mas o nosso problema era de 1,5 bilhão de reais por ano. Essa é a nossa conta de energia. Então, como que eu reduzo 5% disso para transferir para o preço do meu cliente, para que ele não saia da minha base, para que ele se sinta mais fidelizado? Hoje, a gente tem lá 10, 15% a menos nessa conta, que é transferida para a competição que a gente tem em telecom no mercado. Então, data center, a gente não tem essa capacidade toda de processar tudo que a gente quer, mas a gente tem os nossos e tem de terceiros. E tem outras parcerias. Parceria em todas as áreas de telecom. Então, a gente tem parceria, por exemplo, assim, ó, se eu vou atender um cliente distante da minha rede atual, porque eu também não tenho a cobertura nacional,
eu me utilizo de parceiros. Parceiros que, inclusive, competem comigo em outros locais. Mas eles também se utilizam da minha rede para atender os seus clientes quando eu tenho rede e ele não tem. Tem estes acordos, certo? O que a gente entende? A minha capacidade de transação é muito grande por ano, por mês, por dia, por hora. É como eu disse, nós temos 80 milhões de clientes móveis, 10 milhões de clientes fixos, 5 milhões de TV por assinatura. Eu recebo milhões de ligações por ano. Eu vou na casa dos clientes milhões de vezes. Então, o que acontece? Quando eu vou agregar um produto novo, vou estudar agregar um produto novo no combo lá, vai ser energia. Hoje, me parece que estão recebendo 3 contas, no mínimo. Porque seria um de quem está fornecendo energia, o outro da concessionária e o terceiro do produto, digamos, matriz lá, como se fosse a Claro recebendo. No mínimo 3. A gente está estudando para que haja pelo menos 2. Agora, de agora até final de 28, a gente torce para que seja um só. Agora resta saber, porque eu já mando a conta. Eu já cobro. Eu já tenho uma estrutura de atendimento, já tenho uma estrutura de relacionamento. Cobrar, né, um percentual aí de gente que vai ter a sua conta de energia, o que a gente vê lá fora é o seguinte, mesmo com a abertura de mercado, me parece que o mercado que mais migrou está em 40%. 60% das pessoas estão naquele caso que o Eric comentou. Não troca meu taxímetro, meu velho, eu não vou querer Uber, eu vou seguir assim e tudo mais. Portanto, existe também uma questão cultural do cliente. Nós, como clientes, vamos ter que entender o seguinte, o que produto que está sendo ofertado para mim. Vai exigir da gente um processo de educação, de amadurecimento, para que diga o seguinte, assim, ó, a energia que eu estou comprando agora a partir das 7 no produto que estão me oferecendo, eu posso ser subsidiado para ir jantar fora. Entende? Porque é mais barato do que manter o sistema elétrico lá todo estressado. E só para dizer que essa cultura começa com o cliente, mas já começou com a Claro, que é o seguinte, assim, ó, nós não sabemos falar megawatt. Nós somos uma empresa de telecom, nós sabemos falar megabit, megabyte, gigabyte, terabyte, não sei o que, dados, né, streaming, isso é o que a gente sabe fazer. O que começou a acontecer? Há uns 10 anos atrás, nós formamos um núcleo para atender este problema da Claro. Energia elétrica, 1,5 bilhão. Como é que a gente soluciona isso? Vamos estudar o regulatório, essas alternativas e tudo mais. Este núcleo sabe falar megawatt. Eu sei mais ou menos. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente vai falar deste produto dentro da Claro, nós criamos dentro de um núcleo de inovação, um hub que a gente tem, isolado do nosso core business, colocamos um diretor lá, que é um cara também, ele é formado e atua como engenheiro. Eu sou formado em engenharia, mas não atuo como engenheiro. Ele é formado em engenharia, estuda esse negócio, formou um núcleo de conhecimento e ele importa essas coisas ou estuda esse negócio para trazer para a gente. Então, é um negócio que está ongoing. É um negócio que está ongoing. Então, a gente quer reduzir as faturas para que seja uma só. A gente quer um único canal de conexão, de relacionamento. Mas pensem no desafio que vai ser para a população. Pô, se aqui nós estamos na elite brasileira de pensamento, de conhecimento, de recurso e tudo mais, gente, nós temos clientes que consomem R$10, R$12 de celular, e só. E só. Assim como nós temos clientes que consomem 3.000, 4.000, 5.000 pessoas físicas. Entende? Tem o plano internacional. Então, vocês notam o range de conhecimento que o Brasil tem como desafio. Só que eu atendo o Brasil. Então a gente vai ter que se adequar, não olhando a Claro, porque eu vou lucrar, vou ter lá bilhões de faturamento nesse novo produto que eventualmente... Não! Eventualmente pode ser milhões de reais com o objetivo de deixar os nossos clientes mais satisfeitos no core business da Claro, que é telecom. Certo? Mas a nossa capacidade de venda é gigantesca. É gigantesca. Então, eu acho que esse equilíbrio, assim, demanda cultura da população,
demanda uma adequação das empresas que vão estar fornecendo esse tipo de serviço, que não é só a empresa geradora, né, de empresa elétrica, mas a empresa que for vender e se relacionar, exige um background inteiro lá de serviços como data center, capacidade de venda, capacidade de processamento e tudo mais. A Claro não tem capacidade para processar tudo isso aí, não. A gente faz muita parceria, tá, Rob? Acho que foi uma aula dos desafios visto por um player que está fora, não está dentro do setor de energia elétrica. Eu acho que vê os desafios. E aí eu vou juntar com uma frase que o Gabriel colocou lá, que falou assim, pô, a gente, como renovável, esse mundo novo que a gente tem, ele vai exigir uma mudança de postura. Ele falou assim, a gente vai ter que ver que a VRE, a energia variável, ela vai ter que vir acompanhada a partir de agora de firme. Ele usou o adjetivo firme. E essa é a grande discussão que a gente tem nos próximos anos, né, professor? Se a gente vai ter uma grande parte da expansão feita por térmica ou se é renovável com bateria. E a gente tem um leilão agora, dia 2 e 4 de dezembro, né? Só para ter um número, a palavra storage ou armazenamento ingressou na agenda regulatória brasileira em 2017. Na agenda regulatória 2018-2019 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Em 2018, o Brasil tinha 3 GB de energia solar MMGD mais centralizada. Ano passado, chegamos a ter 64. E a ANEEL soltou a regulação do armazenamento agora em junho, há um mês e meio, né? Só para falar, em 8 anos a gente ficou parado, a CAIS, o sistema da Califórnia e do Texas, subiram com o armazenamento, reduziram a sua curva do pato, e nós agora, com 8 anos de gap, a gente vai começar a colocar armazenamento. Então eu queria que você me falasse essa mudança de postura, porque o Hamilton está falando assim, pô, a gente tem um baita desafio. Pô, não pode ter 4 contas, porque no consumidor livre ele reclama, porra, eu posso estar recebendo 20%, mas quando eu recebo 4 contas é muito ruim para mim. E o Hamilton tava falando, pô, eu preciso ter e se eu vou ter uma central de relacionamento? Pô, é um baita desafio. E é o que está no decreto ali. A comunicação está ali, é um dos pré-condições para a abertura do mercado. É o que o setor inteiro vai ter que ter, é comunicação. No fundo, a batalha da transição energética é comunicação. Tá? É simples, é comunicação. É entender e transformar aquilo que está lá. E essa mudança de postura. Como é que você está vendo essa questão? Renovável firme, é isso? Como que é essa mudança que vocês vão ter que fazer? Eu acho que todos vamos ter que fazer. Acho que eu adicionaria ao termo cultural que o Hamilton trouxe a cultura também de parcerias entre as próprias empresas. Obviamente que, né, com essa questão da força de venda, há também uma necessidade também de se estruturar parcerias, e aí, de fato, parcerias não só relações transacionais, que essa infraestrutura seja provida por alguém ou outro que talvez tenha efetivamente um olhar de competência mais focado nisso, né? Ou seja, os grandes geradores fazendo a geração, os grandes players de telecom fazendo tudo aquilo que lhes compete. Mas voltando, acho que um pouco e quando eu digo firme, é firme mesmo, né? Vamos começar, talvez, pensando um pouco nessa dicotomia e nesse potencial antagonismo que você colocou rapidamente ali, né? É térmica ou é renovável firme? Eu acho que são as duas soluções. Eu acho que o Brasil ele tem uma rede interligada, nacional, uma rede extremamente robusta, mas que também apresenta suas fraquezas, e para que isso aconteça, você precisa ter inércia nesse sistema, você precisa ter máquinas que girem, você precisa ter ali uma certa robustez, que em muitos aspectos as térmicas elas vão suprir, tá certo? Acho que as térmicas elas têm um papel extremamente estruturante e fundamental no Brasil. Assim como eu entendo que a evolução tecnológica hoje nos permite ter um nível de agressividade e de competitividade de preços quando você junta a fonte solar e eólica, mais até a fonte solar, com uma capacidade de armazenamento via baterias, seja ela química, seja ela hidráulica. E aí eu já estou colocando até um novo nível aqui de baterias e armazenamento, que seria justamente uma fonte reversível. Ela tem hoje uma capacidade muito grande de competir quando você vê o total cost, né? Porque a térmica gosta muito de colocar que, do ponto de vista do investimento inicial, ela potencialmente é mais barata, mas ela também tem ali o uso de gás,
né, o seu CVU, né, o seu consumível variável, que é bastante grande. Hoje a gente consegue ter um nível de competitividade muito grande, extremamente grande, né? A gente diz hoje no Brasil, e fazendo contas muito rápidas, que nós atingiríamos um deságio, né, referente ao que você tem hoje, do que foi o leilão térmico desse ano, né? Hoje teve um leilão térmico esse ano que ele teve uma contratação de aproximadamente 19,5 GB, né, de térmicas, com preços bastante grandes. A gente está falando de 2,3 milhões ali por mega instalado. Hoje a gente fala que se você usar para serviços bastante similares à bateria, você teria no mínimo um deságio de 30%. 30%. O deságio médio do leilão de térmica foi 4,3%. Então, assim, já se coloca num patamar de competitividade bastante diferenciado. Bastante diferenciado, e isso já desde o começo. O que eu quero dizer com tudo isso? Ainda é uma tecnologia infante no Brasil, ainda é uma questão a ser experimentada, mas eu não tenho dúvida que do ponto de vista técnico e do ponto de vista de um planejamento técnico, você vai ter uma penetração desse tipo de fonte, né, muito maior. Assim como nós tivemos das próprias solares e eólicas, que se você pega ali em 2012, 2013, eram muito poucas, muito pequenas, e hoje você já vê uma penetração do seu uso elétrico extremamente relevante no Brasil, e ele vai se tornar cada vez mais relevante. Então, nesse sentido, quando a gente fala, quando a gente combina essa capacidade de geração de eletricidade, de energia barata que o Brasil tem, né? E quando você combina isso com uma evolução técnica e tecnológica das baterias, seja ela de LFP, que é lítio ferro fosfato, ou eventualmente de sódio, que é uma nova tecnologia que tem vindo, ela vai caracterizar um custo que ainda tem uma potencial de que a gente chama de CAGR, né? Um potencial de decrescimento médio de seu preço na casa dos seus 12% até 2035. Então, ainda há uma capacidade de diminuição desse investimento ainda muito maior, ou seja, a popularização da combinação eólica solar mais capacidade de armazenamento vai fazer com que essa complexidade transforme o que era antes variável em agora o que é firme. E aí você deixa de ter uma dependência de recurso, que infelizmente, por conta, obviamente, das mudanças climáticas, né, que a gente tem vivido, têm sido alteradas, né, e gradativamente mais os efeitos climáticos adversos extremos têm se intensificado. Você vai começar a trazer ainda mais resiliência e mais, sobretudo, independência de todos os países frente ao seu suprimento energético. Então, assim, hoje, falar em energia renovável firme já é uma realidade. Já é uma realidade. E essa realidade ela pode ser transposta, inclusive, em números, até um pouco exagerados na minha visão, do número de cadastramentos que se deu nesse leilão mencionado. Foram 300 gigas de projetos cadastrados no leilão. Hoje o Brasil tem o quê? 256 gigawatts de capacidade de potência instalada. Ou seja, você tem uma capacidade hoje de projetos cadastrados superior à capacidade de projetos hoje instalados. Aí, óbvio, se a gente ceifar ali, fizer um filtro, poxa, vai cair muita coisa. Mas eu acho que mostra um pouco o potencial. Quero trazer um pouco uma visão de tendência. Então, sim, dá para a gente falar com relativa tranquilidade que o Brasil ele vai ser um celeiro de energia renovável firme. Lembrando que quem da plateia quiser fazer pergunta, é só levantar a mão que a gente passa o microfone, a participação é importante de vocês. Eric, como é que você está enxergando essa questão dos leilões? Eu vou te provocar um pouquinho, porque a gente vai ter um leilão, talvez até o Gabriel depois queira responder ao Eric ou não, mas a gente tem uma questão que a gente vai contratar um canivete suíço com um contrato de 15 anos. O que alguns acadêmicos chamam de um lock-in. Como é que você vê isso e como é que você vê a existência de dois produtos nesse leilão? Um produto de conteúdo nacional e um produto de não conteúdo. Bom, vamos lá. Há uns 20 anos atrás, quando teve
tem mais de 20 anos, né, quando teve a reforma do setor, a gente tinha, a leitura principal que se tinha é que a próxima energia ia ser mais cara, né? Então, quando a gente estava falando lá, tô falando de há 20 anos atrás, não, hoje, então, se eu contratar uma hídrica hoje, não vai ter uma mais barata do que essa para frente. Se eu contratar uma térmica hoje, não vai ter mais barata. Então, vamos fazer contratos de 30 anos para poder segurar o preço. Então, há 20 anos atrás, os contratos de hídrica eram de 30 anos, os de térmica 15, 20, alguns foram 25 de carvão, eu acho. E assim foi. As renováveis eram mais curtinhos, 15, 20 anos. Porque acreditava-se que a próxima energia ia ser mais cara. Bom, todo mundo errou. Assim, e sem culpa, porque qualquer um de nós que estivesse lá ia errar também. Tá? Então, assim, não é caça-buchas, não. Mas nós todos, como sociedade, erramos, porque na verdade a evolução tecnológica foi tal que a próxima energia é mais barata que a passada. Né? E esse é um dos motivos, inclusive, que a nossa conta de energia é cara. Não é o único, tem muito problema com a conta de energia, mas tem contrato que ficou inflacionando, tá inflacionando há 20 anos, que no Mercado Livre é negociado a 30%, 40% mais baixo do que um contrato existente, porque é um inflacionário de 30 anos atrás. Então, existe a gente já tem essa lição do que contratos longos impedem a contestação tecnológica, que é esse lock-in tecnológico que o Roberto falou. Se você faz por 30 anos, você impede o quê? Eu posso, por 30 anos, gente, acontece tudo, né? Assim, aí impede que você daqui a 5, 10 anos alguém te conteste. Não. Eu tô saindo do papel agora, eu faço mais barato que você que já está existente. E isso é que a revolução tecnológica mostrou pra gente. Hoje em dia, a bateria caiu de preço, olha que caiu de preço, lá caiu de preço, faz mais barato do que um ativo existente de 20, 30 anos atrás. Então, quando a gente faz contratos longos, de novo, não aprende, né, assim, foi o de térmica, faz de 15 anos. Se for fazer mais 15 anos, em tecnologias estão em crescente avanço, não só tecnológico, mas ganho de escala, porque a China está assim, tá conquistando o mercado mundial inteiro. Você impede essa contestação. Então você trava num preço que hoje pode parecer bom, e às vezes pode, de térmica já nem parece bom mesmo, mas um contrato que eventualmente podia sair bom, mas daqui a 10 anos ele é ruim. E você não dá a oportunidade de eu contestar se ele é ruim mesmo. Então, contratos longos, claro que tem a visão do empreendedor de querer contratos mais longos, né? E tem a questão de risco de contratos longos, mas é uma questão de equilíbrio. Não estou falando que precisa ser contrato de 2 anos. Mas se aqui 8 não está bom, já dá uma certa segurança para o empreendedor, ele vai correr um pouco mais de risco, pode ter risco no preço, só que o ativo não morreu, ele pode renegociar depois. Mas se você fica estendendo contratos longos, 15 anos, 20 anos, você não dá oportunidade. Então, e você vê internacionalmente, raros são os contratos de 2 dígitos, né? Fica até 10 anos, você não vê. Mesmo os países que começaram a adotar esse modelo de contratos longos, você vê 7 anos, você vê 8 anos, né? E lá é sem reajuste inflacionário, tá? É 8 anos no preço. O Brasil que tem ainda essa inércia inflacionária, que tem que ser contrato inflacionado, né? E aí você vai criando essa inércia inflacionária, né? Então lá você vê outros países, né? Claro que o histórico de inflação é diferente, mas são 7, 8 anos sem ajuste inflacionário, né? Então ainda tem essa diferença. Então, contratos longos ajustados à inflação, a gente retroalimenta a inflação, né? No final você fica isso, está sempre retroalimentando a inflação. Então, quando o Banco Central quer ajustar a inflação, tem os preços administrados e não administrados. O administrado não consegue fazer nada. Metade da inflação é preço administrado, que a própria inflação faz ele ter de novo. Então você fica sempre nessa inflacionária, que é uma dificuldade de conseguir, de fato, baixar a inflação, porque já está tudo com contrato administradamente já inflacionado, né? Então, esse é um ponto em relação para os contratos. Agora, um outro ponto que tanto o Gabriel comentou, né? A gente faz que a gente também tem que evoluir quando a gente faz leilões por escolha tecnológica e não por necessidade. Então, quando foi um leilão térmico, é uma leilão térmica de existente, de que vou construir, que é de carvão, que é de gás, tá? Que é do gás do fulano tal, que é o gás do fulano Y. Entendeu? Então, assim, aí então não tem competição. Aí agora eu faço outro que é com bateria A e bateria B. Entendeu? Pô, assim, deixa competir. Você falou que a bateria você ia derrubar, porque não compete. E você comentou ainda o quê? Reversível no Brasil, hidrelétrica. Gente, o Brasil é um país que
soube aproveitar o potencial hidráulico para gerar energia e não está sabendo aproveitar o potencial hidráulico para atender potência. O que é atender potência? Você pode ficar o quê? Você tem seu leito do rio com a sua hidrelétrica. Você faz. Tem vários modelos, tá? Tem 3 modelos básicos de reversível, mas um é você faz um lago artificial, onde você fica bombeando pro lago quando a energia está barata, e vou reduzir curtailment também, porque eu vou pegar aquela renovável, vou bombear, e na hora que aperta o sistema, solta a água. E o Brasil, assim, e esse é um sistema que ambientalmente é muito simples, porque é um lago artificial para você usar ele 2 horas, 3 horas, não é para você ficar fazendo de um período seco para chuvoso, é para você usar um intervalo de tempo pequeno, né? E você aproveita todo o potencial hidráulico que a gente tem hoje. E o Brasil não utiliza isso, né? Claro que a gente tá falando vou falar agora de dimensões diferentes, mas o que a China está construindo de hidrelétricas reversíveis é isso, tá? Então, não é para gerar energia, é só para deslocar a energia. É o que a gente tem de capacidade instalada no Brasil, só para reversível. Claro que o consumo chinês é 10 vezes maior que o nosso, ok, né? Mas só que ele investe em reversível é o que a gente tem hoje de capacidade instalada. Então, assim, mas e por que acaba inibindo? Porque a gente faz os leilões com escolhas tecnológicas. E mesmo quando é um leilão de uma bateria, ainda fragmenta. Sede térmica fragmenta muito. É muita fragmentação, né? Tem que permitir uma maior competição para, de fato, escolher o que for mais barato, né, para o consumidor. Eu queria fazer um contraponto. Nesse primeiro, acho que eu concordo 100% com o que foi que o professor colocou. Tem uma questão, acho que relevante nesse momento aqui, só para a gente também situar um pouco em termos de contexto. A tecnologia da bateria específica, pelo menos desse leilão que a gente está falando, ela é uma tecnologia que ela tem uma degradação natural e essa degradação ela prevê reinvestimentos. Esse reinvestimento também já, de certa forma, captura justamente esse ganho. Então, não, a bateria, é difícil você falar em lock-in na bateria, né? Acho que assim, esse é um termo que eu acho que ele servia muito bem para as hidráulicas, servia muito bem para as renováveis, mas para a bateria eu acho que ele não serve tão bem. Agora, e certamente, eu acho que assim, nós deveríamos, enquanto país, enquanto Estado, enquanto planejadores, pensar em necessidades, né, e quais efetivamente vão ser esses próximos usos, porque também é isso, você expor esse empreendedor a um contrato de curtíssimo prazo, onde ele também depois não tem outros mercados potenciais, porque hoje no Brasil você não tem outros serviços remunerados, o mercado de serviços ancilares, que é um pouco desse pacote do canivete suíço que você trouxe bem, Rockman, hoje ele é remunerado a preço de custo. Né? Você não tem um mercado efetivo secundário, onde eu coloco, por exemplo, minhas capacidades reativas, onde eu faço um serviço de adequação de frequência e tensão, a ponto que eu vá, de fato, ser atrativamente remunerado e que esse sinal de preço faça com que eu, como empreendedor, vá e crie e invista nele. Ao mesmo... Existem exemplos disso. A Alemanha faz leilão sobre frequência. Isso existe. Não é algo que a gente está pensando. Não existe. Não, esse mercado que você trouxe, por e exemplo... temos preço, né? Porque temos se você não tem arbitragem, você perde uma funcionalidade dele. Se você puder armazenar e colocar quando a energia é mais cara, é outro empilhamento de receita. Exato. Se a gente for pensar, por exemplo, o uso das baterias, hoje você teria 3 grandes, vamos dizer assim, 3 grandes revenue streams, desculpa o anglicismo, mas fontes de refluxos de receitas. Você teria, obviamente, esse mercado que a gente está criando no Brasil, que é o mercado de capacidade, você teria potencialmente um mercado de serviço ancilar, mas você também teria justamente essa arbitragem. Hoje no Brasil, a arbitragem, ela é, de certa forma, castrada, porque você tem tetos e pisos regulatórios, e aí com isso você tem uma tendência à média, isso é natural, e ao ter uma tendência à média, você estrangula justamente essa volatilidade, e ela não paga um uso dessa bateria, e você não tem esse mercado de serviço ancilar. Mas eu queria só colocar esse ponto só do lock-in reforçar, mas eu concordo, acho que a gente deveria ter hoje para os próximos, né? Deixa esse 2 e 4 agora com a bateria, já que a térmica já deu, só para a gente mostrar também as nossas capacidades, mas para os próximos eu concordo 100%, acho que a gente deveria ir para uma situação de franca competitividade,
E aí sim, travando térmica, travando baterias, eventualmente reversível. É claro que as reversíveis, ela, como o Eric mencionou, ela tem algumas modalidades. Talvez a modalidade primeira que vai ser o nosso uso vai ser essa de ciclo fechado, onde você não pega o mesmo de um corpo hídrico natural, mas você faz ele de maneira forçada, né, ali com dutos dentro desse reservatório artificial. Mas é isso, nós deveríamos pensar e deixar a competitividade fluir de maneira ampla e restrita. A China tem mais de 100 GB de usinas reversíveis já operando, né? É o maior player do mundo. E o Brasil tem? Não. O Zero. Brasil tem um workshop da EPE criado em 2019, se não me engano, eu escrevi um artigo sobre 2019 e ainda está em discussão. Né? Na verdade é isso. Tá E a EPE colocou dois projetos no Paraíba do Sul como exemplos que poderiam ser colocados. É isso. Hamilton, eu queria que você contasse um pouquinho a jornada da Claro no investimento em autogeração, que vocês até investiram em biogás, né? Como é que foi essa jornada? O que vocês aprenderam? Porque você estava falando, porra, a gente tem uma conta de 1,5 bilhão. 1,5 bilhão, 10% é 150 milhões por ano que você deixa de gastar. Então, como que foi essa tua jornada? Porque vocês acabaram investindo em fontes diferentes. Em algum momento aqui foi comentado sobre o que se chama de empreendedorismo. Então, em qualquer abertura de mercado novo que se tenha e tudo, os primeiros empreendedores normalmente não são os de maior capacidade de investimento, são os de maior propensão a risco. Então, eles veem nisso uma oportunidade, uma janela de mercado, e vale talvez para qualquer mercado que se entre. Então, na jornada da Claro, quando a gente volta lá para 2015, 2016, quando o regulamento logo foi aberto, a gente foi a mercado e a gente pegou quem tinha a propensão a risco e a capacidade de investimento mínima para fazer essas usinas que hoje a gente utiliza. A gente tomou a decisão certa de fazer pelo menos na capacidade de energia renovável, né? O que a gente vê 10 anos depois foi que uma parcela muito grande desses primeiros empreendedores que vieram lá com parceria da Claro, ou eles foram vendidos, né? Ou eles venderam a empresa, ou eles foram comprados, ou eles foram consolidados, ou fizeram as suas joint ventures e tudo mais. Então a gente vê isso no mercado brasileiro, um processo aí de concentração, obviamente com grupos muito mais robustos e que vão dar, digamos assim, uma segurança, um aporte nesses investimentos e na gestão, inclusive, dessa quantidade de usinas aí que pelo menos se relacionam com a Claro. O que acontece? A gente está espalhado no Brasil, né? Então, as fontes de energia renovável no Brasil também variam conforme sua geografia. Então, a gente naturalmente pensa assim, pô, Nordeste, solar. Ou eólica na costa, ali no litoral, né? Mas quando a gente começa a chegar em grandes centros urbanos, como, por exemplo, aqui, São Paulo, onde nós temos uma carga, nós temos uma demanda significativa, a gente teve a felicidade, por exemplo, de investir em usina de biogás. Então, um dos grandes aterros sanitários que tem aqui, né, de São Paulo, ela tem uma usina e essa usina está com a Claro, próxima lá do limite de que a MMGD permite, né, próximo lá dos seus 5 megawatts. E temos outra também no aterro sanitário no Rio de Janeiro. A gente gostaria muito de investir em solar, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, em MMGD. Só que o terreno é caríssimo. Isso inviabiliza. Primeiro, inviabiliza pela própria metragem, né, quadrada que seria necessário para atender uma carga, uma demanda grande como a nossa. E não é o único gargalo da Claro, né? As empresas, geralmente, quando tem uma demanda grande em grandes centros urbanos, Rio de Janeiro, São Paulo, capital, eles se defrontam com isso. Então, hoje a gente opera, eu acho, as 2 maiores usinas aí que tem de biogás no Brasil em GD, uma no Rio e outra aqui, que a gente comprou e garante uma parcelinha da nossa demanda. Mas a gente tem demanda que está no grid, está no cativo aí,
aguardando outros movimentos, como eventualmente esse. Dado que quem começar a investir agora na GD já não pega todos os benefícios que ela tinha, né? Todos os incentivos que ela tinha, porque ela era uma energia incentivada. Pô, a usina vai estar pronta em 27,5 no mínimo, 28. Aí, meu amigo, aí já começa a pegar a parte da abertura do Mercado Livre e vamos ver o que vai dar, né? Mas ao longo dessa jornada foi isso. O que fez agora, 10 anos depois, né? 1/3 da nossa energia ela é média e alta tensão, comprada no Mercado Livre. Os outros 60%, a gente tem aí mais de 120 usinas, e dessa parcela que é baixa tensão, 60% é solar. Uns 15% mais ou menos vem dessas usinas de biogás, mas nós temos pequenas usinas hidrelétricas. Desvia curso de rio, impacto ambiental baixíssimo, e a gente gera aquela energia para estados. Por exemplo, em Santa Catarina, tem 2 pequenas usinas hidrelétricas lá no meio do caminho. Só para contextualizar, a matriz elétrica lá no México, onde fica a nossa matriz, ela não é limpa. E a gente é signatário, como a América Móvel, que a Claro pertence à América Móvel, nós somos signatários lá do Pacto Global, onde estipulam metas de redução, né, de emissões de gases que têm efeito estufa. A primeira meta 2030, a outra meta lá, se não me engano, 2050. O impacto que o nosso programa de energia aqui tem, ele contribui para atingir, nós já atingimos as metas da América Móvel, certo? Agora, o projeto vai além de energia elétrica. Então, quando se fala em transição de energia elétrica, a gente monitora, por exemplo, toda a nossa frota para que saia do fóssil, né? E tente ir para o elétrico, ou vá para o álcool, vá para o... Conversasse isso falando sobre o desafio da eletrificação da frota. Que você estava conversando comigo numa entrevista pregressa há poucos meses, falando sobre esse desafio da eletrificação, que eu acho que é importante, Hamilton. Que vocês estão tentando, mas não é fácil. É isso? Vamos lá. Nós temos 4.000 veículos próprios e pelo menos o dobro disso em terceiros. Então, como faz parte do nosso programa, a gente fica olhando lá 12.000, 13.000. Nosso colega da Movida não veio, mas né, mantivemos contato com eles também, certo? Movida, Localiza, enfim, tudo. Se vocês notarem assim, ó, qual o preço do veículo mais barato elétrico no Brasil e comparar ele com o veículo mais barato fóssil no Brasil, vocês vão ver uma diferença bastante grande. Buscando competitividade de preço e fazer com que todo mundo tenha os nossos produtos de telecom no Brasil, eu tenho que estar sempre buscando o mais eficiente. Então, a gente vê uma barreira na eletrificação da frota, porque o custo já original do veículo elétrico, ele é mais caro que o veículo a fóssil. Talvez agora, com a entrada de novos competidores, esse cenário, a gente vê que está começando a achatar, e é possível que a gente comece a eletrificar a frota. Até lá, a gente busca o quê? Vamos ficar monitorando o etanol com a gasolina, e hoje 70% da nossa frota já é abastecida com etanol. Entende? Mas sempre buscando assim um viés óbvio de sustentabilidade, mas com eficiência financeira. Senão, a Claro perde competitividade no mercado, perde mercado, não é um círculo que a gente entende como sendo aí virtuoso. Por quê? Se a gente concentrar o abastecimento também da nossa frota nos nossos prédios, onde tem uma carga grande e eu já estou no Mercado Livre, eu não teria esse problema. Eu não teria. Minha frota, ela circula tranquilamente por dia, assim, ó, alto. 100 quilômetros. É muito, porque eu quero o meu técnico dentro da casa de cliente, eu não quero ele no trânsito. Entende? Então, a gente estipula lá assim, se ele começa a trabalhar entre 8 e 18, vamos supor, eu quero que ele faça 5, 6, eu quero que ele preste esse serviço de manutenção ou de instalação de uma forma rápida com a maior produtividade. Se eu colocar ele numa base em Osasco para atender a Zona Sul de São Paulo, ralou. Ele vai fazer uma por dia, entende? Vai desagradar o meu cliente, porque o cliente gostaria de ter a sua manutenção, a sua instalação quase que imediata. E em termos de eficiência,
Seria um desperdício absurdo. Então, a gente tem bases espalhadas, sendo que a gente poderia concentrar onde tem já Mercado Livre, lá nos nossos prédios, e onde eu tenho uma base técnica pequena, estaria presa nessa questão aí do atual regulamento de GD. E eu vou pegar uma parte de uma pequena frase que você falou, que a gente queria colocar MMGD em São Paulo, por exemplo, mas o preço do metro quadrado é muito alto. Professor Gabriel, por exemplo, essa abertura do mercado do decreto de ontem, ela abre o mercado e talvez ela abra o mercado, essa abertura do mercado ela seja maior, onde o preço do metro quadrado não permitiu a instalação de painéis fotovoltaicos. E a região metropolitana de São Paulo, talvez o Rio de Janeiro e BH, talvez sejam 3 exemplos. Eu enxergo... Está correta essa análise ou não? Acho que a canibalização dessa demanda frente à GD, ela acontece justamente nesses lugares. Eu adicionaria Brasília, acho que Brasília também é um ponto bastante importante, onde você tem uma restrição de área importante, Florianópolis, enfim, é claro que as cargas vão ser um pouco menor, Floripa menos, porque a carga está aumentando justamente por conta do polo tecnológico lá, mas sim, acho que a análise ela tá corretíssima. Acho que tem só assim, BH acho que não, porque remoto você pode comprar dentro da mesma distribuidora. Então, porque a CEMIG sim. parece que ela está sendo contestada. então a CEMIG você bota a placa no norte de Minas e consome BH. São Paulo, como são algumas concessionárias, tá dentro da área de concessão, né? É o remoto, é o MMGD remoto, você pode fazer isso. Então, em Minas dá para você fazer isso. Você explora o norte de Minas e consome BH. São Paulo, como a regulamentação é por concessionária, aí para a cidade de São Paulo fica mais limitado. Mas, então, porque tem essa fragmentação, mas São Paulo é um pouco, é uma exceção de fragmentação de concessionárias, né? E aí, aí o Mercado Livre ele vai ser um concorrente, porque assim, a MMGD já tinha aberto o Mercado B, né? Porque fala que é autoprodução, mas é comercialização, né? Então, assim, já estava aberto. Estava aberto para um nicho específico. Agora, então, vai ter concorrência para abertura também. A abertura vai ter concorrência para esse consumidor B. Eletrificação, por exemplo, Gabriel, você vê qual o maior driver de eletrificação no Brasil? Essa é uma excelente pergunta. A gente ainda é muito arcaico, né? Do ponto de vista de industrialização, né? O maior driver deveria ser a industrialização. Então você eletrifica a indústria para depois você ter essas questões. Hoje, se a gente for puxar efetivamente o que vai mover a ponta da carga hoje no Brasil do ponto de vista de grandes investimentos, de fato é a nova capacidade de transformar processamento de dados no Brasil, então data centers, esse é um grande caminho. A gente tem visto hoje uma agroindústria cada vez mais ciosa de eletricidade, e aí a MMGD ela acaba fazendo um pouco esse papel, né? Você tem visto hoje processos de irrigação no Brasil bastante fortes, e esse é até interessante esse ponto, porque o primeiro processo efetivo de maior capilaridade de uso de bateria se deu no agro, né? Óbvio, você teve o primeiro caso de registro, que foi para um caso específico de transmissão, mas você teve uma penetração para além dos sistemas isolados, que aí não tem nem rede. Foi uma aplicação de agro, justamente por conta dos picos de irrigação. A gente tem visto uma demanda crescente de uma substituição de caldeiras mais antigas por caldeiras elétricas, e aí a gente vai falar um pouco hoje dos nossos grandes... Se você pensar hoje, quem é o maior consumidor unitário de eletricidade no Brasil? Albras. Então você vai ver lá da produção de alumínio. Então você pega esse maior consumidor unitário, o que ele está fazendo agora? Ele está saindo também de 2 caldeiras de carvão, migrando, você vai estar começando a ter uma certa migração. Você vai começar a ter esses processos acontecendo hoje no Brasil. E é isso. Então, se eu fosse compor um ranking, para além, óbvio, dessa substituição do mercado cativo, que assim como a Milton colocou, eu ainda tenho as minhas dúvidas dessa penetração, porque a gente fala, pô, 90 bilhões.
90 milhões existe, né? Assim, existe a possibilidade de você ter uma penetração de 60%, 40%, 30%. Há vários, há um range muito grande nesse sentido, mas eu colocaria, então, o processamento de dados data centers, que é hoje o grande driver. Essa substituição, essa movida também do agro para uma agroindústria mais moderna e ciosa de eletrificação. E desses diversos usos que ela pode ter, e depois você vai ter uma industrialização brasileira, uma renovação de uma indústria mais antiga brasileira, fazendo a substituição desse fóssil para o elétrico e o elétrico renovável. Há 20 anos, professores, a gente sempre falava que o custo marginal de expansão do sistema era crescente, que a tarifa brasileira já era alta, né? Hoje a gente tem um custo de energia elétrica brasileiro muito alto. E a gente conversa com o presidente de empresa, com o presidente de utility, e a gente vê assim, não, tem muita oportunidade nesse mercado, mas uma coisa que eu tenho certeza é que a conta vai continuar alta, é isso que se ouve deles. Essa reestruturação do setor elétrico, ela vai vir quando os grandes não conseguirem pagar a conta, é isso? Porque está começando a ficar cada vez mais difícil, e se a gente lê a Lei 15.269, que busca fazer uma repartição dos encargos e dos subsídios, essa disputa de quem paga a conta vai crescer. Então, essa é a frente aí. Você vê um problema que vai ter que ser resolvido. Um risco que a gente tem, assim, que não é imediato, mas pode ser ao longo do tempo, a gente conseguiu fazer com que o ganho de escala não repassasse para o consumidor. Tá? É tanto subsídio, pega o leilão de térmica agora, é tanta contratação cara que não dá para descartar a hipótese de alguns consumidores quererem ficar off-grid. Que vai ficar mais barato ter a geração solar dele, que são de bateria, do que comprar da distribuidora. Que está pesando tanto na conta, que vai ficar mais barato fazer isso. Então esse é o risco que você tem quando você bota tanto subsídio, você bota tanta coisa na conta, que uma hora que você tinha que ter uma conta barata para o ganho de escala, na verdade as outras influências fazem com que seja mais barato a não escala, está na sua casa. Né? É o contrassenso, mas a gente caminha num risco desse. Um risco ao ponto do consumidor falar, não, ser autossuficiente é mais barato. Porque seria ilógico, mas não é descartada essa hipótese. Hipótese que ela vem reforçando também com os gargalos infraestruturais de transmissão. E aí você deixa de ser só um off-grid, vamos dizer assim, do pequeno, mas também um potencial off-grid do grande. E aí a coisa começa a mudar um pouco o panorama e essa reestruturação do setor elétrico como um todo. Tem uma pergunta aqui feita pelo QR Code aqui, do Eric. Como você enxerga os desafios do planejamento energético e da regulação para a implementação de regimes que façam uso de armazenamento distribuído a partir de veículo elétrico nesse contexto da modernização da matriz elétrica? Assim, muitos desses desafios hoje estão muito vinculados à parte de rede, de infraestrutura. Tá? Em termos de geração, esse não é o grande problema. Acho que tem um problema do preço da energia, que eu falei, que é o uso errado da energia, mas seja para recarga de elétricos, seja para data center, qualquer carga, o problema vai ser a infraestrutura. Então, é você ter o quê? Para recarga, você tem infraestrutura de distribuição para ter o centro de recarga. Recarga rápida, então, se pensar em pátios de ônibus, é uma recarga rápida, concentrada. Então, é um problema mais de infraestrutura de rede do que da geração em si. Se pegar data center, por mais que seja um data center de 200, 300 mega, isso em termos de demanda total não é problema. Agora eu tenho que ter rede elétrica para chegar a 300, 400 mega. Então esses desafios são muito mais do ponto de vista de rede elétrica do que de fim de geração em si, porque geração está até cortando, é questão do horário que você vai recarregar. Mas a infraestrutura sim, que aí é o desafio que você tem de melhorar a infraestrutura, seja da distribuição, da transmissão, para atender essas cargas. E aí a distribuidora, né, que fazer uma carga dessas de pátios de veículos elétricos, pátios de ônibus. A distribuidora hoje, e não é só no Brasil não, mas ela vive um constante desafio. Por um lado, ela é pressionada porque o preço da energia está subindo.
o preço da energia está subindo e a culpa dela é a menor de todas, porque a parcela do custo da distribuidora é o menor deles do que a gente tem na conta de energia. Então, essa foi uma pressão, só que cai na conta dela, a energia está cara. Ao mesmo tempo, você tem, globalmente falando, os ativos de distribuição estão com sua vida útil vencendo, né? Então, você pega a Maveg no Brasil aqui, está com a fábrica lotada, vendendo para o mundo inteiro, porque é época de substituição dos ativos de distribuição e transmissão no mundo inteiro. Então, esse é investimento alto. Então, precisa fazer investimento e precisa remunerar investimento. Ninguém vai investir de graça, né? Com a pressão de cair tarifa. Ao mesmo tempo, você tem eventos climáticos. Eventos climáticos forçam que você tenha uma rede mais resiliente, é mais investimento. Tá? Aí, carros elétricos que você precisa, mais rede elétrica. Então, você tem um desafio que você tem é, de um lado, uma pressão por mais investimentos e, por outro, uma pressão por reduzir a tarifa. Assim, é uma equação difícil e, ao mesmo tempo, o risco de o consumidor começar a ficar autônomo. Então, assim, o desafio que você tem é um investimento em infraestrutura onde ninguém quer pagar essa conta. Então, assim. Inclusive, a gente teve um almoço com uma pessoa que investiu 40 mil reais para ficar off-grid, né? No interior de São Paulo, né? É isso aí. Eu queria saber se vocês, antes de passar a palavra para o Leonardo para ele fazer o anúncio, né, do lançamento chegou mais uma pergunta aqui, é isso? Vamos lá. Para quem quer essa pergunta? Tá, considerando a necessidade de potência firme de baixo carbono, por que os microreatores nucleares ainda estão praticamente ausentes nessa discussão? Lembrando que essa questão dos microreatores nucleares tem uma empresa privada, que é do Grupo Âmbar, que pegou 15% da eletronuclear. Né? Eles não estão presentes porque a Constituição veta o investimento privado no setor nuclear, não é isso? Mas você pegar os planos das grandes empresas de tecnologia, eles falam que os planos deles é de você ter neutralidade de emissão. Então, você pegar das 4 grandes empresas, todas elas têm metas de neutralidade de emissão e 2 delas têm meta de neutralidade horária de emissão. O que é uma neutralidade horária? Uma coisa é uma neutralidade contratual que você fala, no mês eu consumo 10 e compro 10 de renovável qualquer hora que ela gere. Só que 2 delas têm até 2030 meta de neutralidade horária. Ou seja, hora a hora eu vou estar emitindo 0. Com renováveis tradicionais, aí veja, é meta de neutralidade. Neutralidade não é meta de ser renovável. Então, quando ele fala isso, que está dizendo o seguinte, não é que ele vai conseguir atingir a meta dele só com eólico e solar. Ele vai atingir a meta de neutralidade dele com o nuclear. Que é a nuclear não emissora. Só que ele não vai... Só que aí, como tem a questão de dificuldade da rede, ele vai botar o quê? A nuclear dentro do data center dele. Tá? E aí que entra esses pequenos reatores nucleares. O Brasil ainda tem uma questão constitucional, mas o que se discute muito nos Estados Unidos tem um problema lá que uma dessas grandes de tecnologia que é montar um data center que o entorno vai reclamar de poluição se botar uma térmica a gás junto, porque a rede não tem como chegar. O que ele vai fazer? Vai botar um pequeno reator nuclear lá. O pequeno reator nuclear ele consegue fazer próxima à carga, ele consegue gerar 24 horas por dia, atende a meta de neutralidade dele e ele vai conseguir botar o data center dele. Então, dados os desafios que são muito mais de conexão para a rede, o desafio de poluir, o que você vê nos Estados Unidos é um estudo muito grande de ter esses pequenos reatores nucleares vinculados a data centers, que aí atinge a meta, inclusive, de neutralidade, que não emite. Tá? Então eles não falam de renovável, eles falam de não emissão. Então, não emissão é diferente de ser renovável. Vou trazer também uma visão, né? A gente acabou de... a gente fez um grande investimento nesse universo o ano passado, né? A gente fez, enquanto grupo, né, Brooks fez uma aquisição de uma das maiores empresas históricas do ponto de vista de infraestrutura nuclear, de reatores nucleares, mas acho que a adoção também mais efetiva de pequenos reatores, ela passa também por uma questão tecnológica, né? Eu acho que assim, o mundo nuclear, assim como passou por
talvez 20 anos parado do ponto de vista de novos desenvolvimentos. E nós estamos nesse momento, né, com 5 programas chamadas públicas abertas dos Estados Unidos, né, 3 que estão com um grupo do MIT e 2 que estão com um grupo de Stanford, fazendo justamente agora os cenários das reações em cadeia para esses pequenos nucleares, para ver se de fato você vai ter os primeiros sinais de segurança aptos. Então, tá começando, obviamente, a se massificar um pouco cada vez mais essa solicitação, mas a gente vai ver efetivamente o uso de pequenas centrais, pequenos reatores, algo hoje por volta de 7 a 10 anos. Não é para agora, é para daqui a 10 anos. Os processos estão começando, essas chamadas são fundamentais, e uma nova capacidade tecnológica que também está se aventando são os usos dos cristais, né? Dos cristais de urânio, que você não vai precisar também ter o sal, né? Você faz uma composição salina, onde você não precisa mais ter o uso tão excessivo de água para esses componentes. E aí sim, você vai começar a permitir com que esse uso próximo à carga, ele seja viabilizado e você tenha uma segurança também dessas reações em cadeia um pouco maiores. E para além disso, obviamente, é que agora está cada vez mais ficção científica do que nunca, né? Que é efetivamente a fusão, né? A gente falou estamos falando da fissão aqui nuclear, mas existe também ainda alguns encaminhamentos importantes. A própria Meta tem um programa grande lá de fusão nuclear. Aproveitar e fazer 2 perguntas que chegaram, uma para o Gabriel, outra para o Eric. Para o Gabriel, a questão da evolução dos projetos que você acabou tocando en passant, que é do hidrogênio verde. A gente tem uma regulação, ontem foi anunciado um decreto. O Lula assinou 5 decretos do setor de energia, um deles sobre o hidrogênio verde, até com conteúdo local de 15% dos projetos de hidrogênio verde, e teve a lei de combustíveis do futuro de 2024, que também teve uma regulação agora recentíssima da agência. Então, qual que é o panorama que você enxerga de hidrogênio verde? E para o Eric, considerando o desempenho de vendas, a BID, por exemplo, despontou na liderança de varejo na maioria dos estados do Norte e no Nordeste. O que impulsiona essa disparidade regional? Maior custo-benefício frente à gasolina local, isenção tributária, expansão da rede ou perfil da infraestrutura de recarga? Lembrando que eu acho que o perfil de infraestrutura de recarga do país acho que é igual, é incipiente para todo o país. Bom, a gente está aqui numa discussão, numa conversa sobre transição, né? Mas o mundo ele começou, de certa forma, a falar em mitigação. Por que eu começo falando assim? Eu começo falando assim porque o panorama de hidrogênio verde no mundo, ele nasce de uma ideia da gente ter emissão zero, né? Num panorama que veio lá da Fundação Bloomberg e começou a se decantar para que a gente tivesse, de fato, net zero, né? NTZC. E, nesse sentido, né, ações do que a gente chama de transição das indústrias hard to abate, que são essas indústrias onde são difíceis você abater, né, o processo de fato de neutralidade de carbono. E aí eu estou falando de indústria do aço e do cimento, né, que junto com o plástico são talvez os alicerces da nossa sociedade moderna, né? Basicamente a gente está falando dessa substituição para essas cadeias. Contudo, né, nos últimos 2, 3 anos, eu diria, a gente começou a diminuir um pouco esse fervor. Então, daqueles 50, 60 projetos cadastrados no Brasil, até no PAC, a gente hoje tem uma maturidade para execução de 3, eu diria, hoje no Brasil. 3 grandes projetos. Todos eles divididos ali no Porto do Suape ou no Porto de Pecém, né? Dito tudo isso, por que dessa míriade de projetos a gente foi decantando? Porque, de fato, a gente tem hoje uma dificuldade da ponta do tomador dessa molécula, né? Hoje, esse off-taker, desculpa de novo o anglicismo, mas, de novo, esse tomador, esse comprador, ele tem cada vez se minguando, né? Você tinha ali iniciativas antes do governo alemão fazendo leilões públicos, né? O A2Go, e eles foram cada vez mais minguando, diminuindo o seu tenor, diminuindo a capacidade de compra. Então,
hoje, a indústria do hidrogênio verde, ela vive uma dificuldade muito grande de se entender enquanto de uma dificuldade existencial, até do que ela precisa ser, do que ela precisa ter para existir, porque ela necessita de um prêmio para sua sobrevivência, que a gente, enquanto sociedade, precisa decidir se a gente vai querer pagar ou não, que é um pouco do desafio da eletrificação. A gente, enquanto sociedade, vai pagar ou não. E aí, sociedade, que é esse seu consumidor, ele vai se manter fiel e fidelizado a Claro, pagando um pouquinho a mais porque sabe que a Claro é 100% verde? Não sei. A princípio, hoje, na sociedade brasileira, acho que a resposta está clara, que é não. A mesma questão nós vamos pagar mais caro por um vergalhão de aço da Gerdau que ele é verde? Não sei. Muitas vezes a resposta é não. A mesma coisa para o cimento. A Votorantim, ela vai valer mais porque ela tem no seu processo de cimento só uma composição verde? Não sei. A princípio, a resposta é não. Então, eu vejo hoje a indústria de hidrogênio verde como uma iniciativa extremamente importante, mas que, do ponto de vista da realidade prática e da viabilidade, ela se mostra muito menor do que os sonhos que nós tínhamos há 3, 4 anos. Então, a minha resposta desculpa o tom, mas ela é mais num sentido de mitigação mesmo. Acho que o mundo a gente vai ter que atacar outras frentes. O hidrogênio, eventualmente, ele vai ser, obviamente, realizado, vai existir, mas para 3, 4 projetos no Brasil, e não ele vai ser uma boia salvadora para tudo por conta de uma demanda que talvez não venha. E essa demanda, hoje, ela se constitui basicamente de fontes externas. Existe ainda um debate muito grande sobre, por exemplo, eventualmente não fazer por uma demanda externa, mas por uma demanda interna, e aí para essa demanda interna você tem o que a gente chama também de desenvolvimento do nearshoring no Brasil, né? Esse nearshoring nada mais é do que essa produção desse hidrogênio e também uma constituição de empresas próximas produtoras, né, de manufatura, para que você use essas demandas, essa produção já mais próximo, mas nada, absolutamente nada disso ainda saiu da realidade. Então, plantas em Uberlândia, da Atlas Agro, que a gente via um florescer potencialmente ali de fertilizantes, a movimentação está bem menor. A própria Yara, que também tinha uma capacidade de produção de fertilizantes nacionais, entrou em recuperação judicial, né? Enfim, tô trazendo um panorama para responder que hoje esse mercado ele vai se constituir no mercado, pelo menos no curto prazo, de nicho, e não essa míriade e essa salvação que a gente via há 4 anos. Bom, com relação aos carros elétricos, bom, assim, eu não conheço o detalhe, mas com relação à infraestrutura, um dos pontos destacados, que é essa infraestrutura de recarga, mais da metade dos pontos de recarga comerciais do Brasil estão no estado de São Paulo. Tá? Então, em geral, quem tem carro elétrico não gosta de pegar a estrada fora de São Paulo. Tá? Então, o resto, a recarga é caseira. O cara faz a recarga na casa dele. Tá? Então, esse acho que não seria um motivo de outros lugares, porque, né, empresas que dependem da logística de caminhões elétricos não fazem fora de São Paulo. Porque só São Paulo que você tem carga comercial mesmo, basicamente, está distribuída. Fora do estado de São Paulo então, se metade do Brasil, mais da metade das cargas elétricas estão no estado de São Paulo, o resto está distribuído no resto do Brasil. Tá? Então, acho que esse não seria o motivo. Agora, a decisão do carro elétrico, né, passa muito pelos preços relativos de energia elétrica e combustível. Tem que ver a situação de cada estado, que faz com que faça pagar mais rápido você adotar um carro elétrico de um carro combustível, a depender dos preços relativos que você tiver da energia elétrica do seu estado e do combustível. Tá? Última pergunta para o Hamilton. Essa questão de infraestrutura de recarga, vocês chegaram a mapear isso? Também, além da questão do custo, do preço do veículo,
fóssil, que é muito mais baixo do que o veículo elétrico. Essa infraestrutura de recarga, o Eric falou, 50% dos pontos estão onde está. Isso também é uma outra questão que vocês viram, isso é um outro desafio, Hamilton, para eletrificar a frota de vocês, os 4.000 próprios? Para uma pequena parcela, sim, que seria a que apresenta a necessidade de maior deslocamento. Então ele sairia, digamos, de São Paulo, vai para o interior, teria que estar buscando. Para esse aí, a gente não iria na conta de eficiência energética. Os que ficam na região metropolitana, como eu disse, o deslocamento é baixíssimo e ele tem que ser baixo. Então, para nós somos aí um potencial cliente para eletrificação, porque a gente não possui esse gargalo. O que a gente tem são barreiras realmente econômicas para fazer com que a conta feche, porque o nosso veículo técnico se desloca pouco por dia. E ele tem que se deslocar pouco. Como eu disse, eu quero um técnico mais dentro da casa dos clientes do que preso num trânsito. Então, a gente geralmente coloca as bases técnicas próximas das demandas que a gente tem. Então, a gente tem várias aqui, só para citar o exemplo de São Paulo, mas nos grandes centros a gente tem vários também, certo? Tem um ponto só que eu fico ouvindo, assim, como eu disse, a gente não é do mercado de energia elétrica, a gente é do mercado de telecom. Mas eu vejo similaridades, tá? Eu sou um dos 20 primeiros aí da Claro. Então eu já estou há 30 anos no mercado. Quando vocês olharem a NET, eu sou um dos 20 primeiros. Quando a gente começou a estudar televisão por assinatura, a gente não tinha exemplo no Brasil. A gente foi buscar fora para ver como é que a gente empacota, qual é o preço, qual é não sei o quê. Mas a gente se acostumou a um negócio chamado dinamismo. Então a NET praticamente teve que se reinventar. Hoje vocês não veem NET, vocês veem Claro, né? A gente empacotou, a gente virou empresa de telecom, a gente foi para outros mercados e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é o dinamismo empresarial. O mercado de telecom está super acostumado com competição. Competição. Então a gente está se adequando no 5G, já estamos estudando o 6G, a gente está vendo o negócio de data center, a gente está se preparando para uma abertura de mercado que nem é nossa, mas a gente vê uma oportunidade que é o mercado de energia e tudo mais. Para nós não é surpresa nenhuma. Não é surpresa nenhuma. E nesses 10 anos que a gente tem contato com as nossas usinas elétricas, com outro setor que é o elétrico, eu fico pensando assim, que mindset dessa empresa, desse segmento? Porque ele é extremamente parado. Parado. Então se surpreendem com discussões assim, está surgindo tal coisa, mas o que vai acontecer? Mas não... Existe uma reatividade à incerteza brutal. E assim, é surpreendente, sabe por quê? Porque o Brasil, se tiver uma geração maior que o consumo, se fosse no mercado de telecom, sabe o que eu faria? Cara, vou tentar vender para a Argentina, vou tentar vender para o Chile, que tem uma matriz ruim, vou tentar vender para outros. Mas não, cara, a Bolívia vende gás para o Brasil. Vocês entendem o que é a aptidão, a preparação para a competitividade? E o potencial que o Brasil possui. A gente fala assim, olha, a matriz energética brasileira é uma matriz energética limpa. Peguem o voo de Dubai para cá, certo? Vocês vão passar por areia e pedra, saindo de Dubai até a costa da África. É areia e pedra, certo? Vocês entram no Brasil, cara, é verde, é água, é vento, é tudo. Então, assim, olha o potencial econômico que o Brasil teria. Pô, vão explorar offshore, vão fazer, explorar bateria, vão agitar o mercado. A gente precisa de emprego, a gente precisa de crescimento. Tudo que vocês falaram aí, tirando o nuclear, certo? A Claro não está estudando. O resto está estudando, tirando o nuclear. Bateria, sim, me interessa. Certo? Pô, eu já estou colocando inteligência artificial nas nossas torres para fazer com que haja uma capacidade de transmissão de dados adequada à quantidade de clientes que estão naquela torre imóvel.
Então, se eu tiver 2 clientes ligados numa torre, eu vou estar consumindo pouca energia elétrica. Já se eu tiver uma alta saturação, cara, você pode ter certeza, a gente vai estar bombando lá com a nossa capacidade de dados, demandando energia elétrica. Dinâmico. Dinâmico. E é isso que a gente não vê no mercado de energia. Então a gente nota assim, ó, pô, a Claro está estudando e se preparando para uma eventual participação em abertura de mercado. A Claro, empresa de telecom. Por quê? Porque as empresas elétricas do setor aí, sabe-se lá por quê, não estão fazendo. Então tá, a gente vê essa oportunidade. Eu já ouvi o contrário. Empresas elétricas querendo entrar no setor de telecom. Não vingaram. Salvo longas distâncias, mas a gente também está ocupando isso, né? O Gabriel tinha me comentado, me interessa, porque ela é uma rede de alta resiliência. Então eu levo os meus dados para a Amazônia, eu levo meus dados não sei o que, através de energia elétrica. Eu citei a Amazônia, eu me lembrei agora o seguinte, nós estamos participando de uma infovia, uma construção de uma infovia, certo? No Rio Amazonas. Uma infovia, são 12 trechos, acho que o 00 e o 01 já estão prontos, que vai fazer a conectividade toda da Amazônia e vai lá se preparar para sair de dados lá pela Bolívia. Ou seja, daqui a pouco a gente está exportando dados, tá? Dados. E a gente não consegue fazer isso com a nossa excesso de energia? Deve estar faltando algum negócio muito surpreendente aí no mercado de energia elétrica, tá? Mas não é à toa que eles estão buscando no mercado de telecom profissionais para ocuparem cadeiras executivas no mercado de energia elétrica, tá? Obrigado pela participação de todos. Eu acho que quando a gente escutou o Hamilton, acho que eu fico pensando, quando eu estou presente a muitos eventos de energia, que a gente tem que trazer gente de fora do setor de energia elétrica para ouvir as visões, que eu acho muito interessante. Bem, eu queria agradecer a participação. E, doutor Leonardo, por favor, para fazer o anúncio do edital, da premiação, que a gente vai fazer uma premiação. Lembrando que vocês podem fazer isso, qualquer empresa pode participar, tá? Qualquer colaborador que tenha feito trabalhos acadêmicos. Léo, por favor. Obrigado, Roberto. Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo. Eu sou mestrando aqui na Poli e faço parte da equipe do ETIC. E hoje a gente está lançando o Prêmio ETIC de Inovação para a Transição Energética. Esse prêmio tem a ideia de pegar trabalhos de graduação, reconhecer trabalhos de graduação, mestrado e doutorado. E esse serão 3 categorias, nessas 3 categorias, são 3 prêmios por categoria, totalizando 9 ao total, e um prêmio total de R$45 mil distribuído entre essas 9 pessoas, né, esses 9 trabalhos. Quem pode participar são trabalhos que foram aprovados e depositados desde janeiro de 2025 até agora, agosto de 2026. E as inscrições começam hoje e vão até do dia 30 de setembro. Em outubro serão avaliados esses trabalhos e no dia 31 os 9 finalistas serão divulgados. Esses 9 finalistas terão até o dia 13 de novembro para preparar uma apresentação, um pitch, que será realizado esse pitch no final, que será no dia 13 de novembro, onde vai ter uma banca, e essa banca vai classificar esses 3 entre primeiro, segundo e terceiro de cada categoria. Esse trabalho está aberto para toda a comunidade acadêmica, não só aqui para a USP. Então, se alguém tiver um trabalho, ou conhecer alguém que tem um trabalho aí, puder indicar, as inscrições já estão abertas hoje, hein? É isso aí, se alguém...